E aí, o Uhum. que que você viu nesse vídeo que te chamou a atenção, Cris? Né? O que me chamou a atenção, primeiro, é realmente a urgência que as pessoas precisam ter, e isso também causa uma demanda prática, né? Uma ação prática, né? As pessoas realmente vão cumprir com a lei porque estão com medo, então a gente volta a sempre a utilizar essa consciência, essa consciência não, essa falta de consciência, né? Que somos energia. Então, realmente, o mundo provoca sempre essa ação, essa reação, né, pelo medo. Então, tem uma lei, então vai todo mundo estar com medo de cumprir a lei. Então, começa todo mundo a pagar qualquer pessoa para fazer um questionário e ter ali. O que acontece é que existe, assim, é, o grande propósito desse diálogo, a questão não é só ter o relatório, mas é como é que isso vai ficar estabelecido na saúde mental realmente das pessoas, porque se realmente um funcionário ele é afastado, vai lá um técnico ver o que está acontecendo, né? Então, assim, e também tem como muitas pessoas vão querer se vingar dos seus empreendedores também. Então, ele começa a dizer, né, realmente, isso aqui não é bom, isso aqui é errado, né, porque existe a dor. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem uma relação de pai e filho com a empresa, com o trabalho. Né? Uma relação, o trabalho é como se fosse um masculino, muitas vezes, ou feminino, enfim, mas isso é reverberado também na relação com o trabalho. E como a gente, o pessoal da RN1, da consciência de que somos energia, o RN1 da energia, né, a gente tem a oportunidade de ajudar que as pessoas, por exemplo, quando a gente está falando da frequência, e aí a Roberta traz esse estudo sobre a frequência do que a gente fala com a frequência do nosso corpo, é talvez uma próxima pergunta que vão conseguir, vão ter que talvez entender no trabalho, qual é a frequência que você está vibrando, né? Outra vez, o funcionário que começa a identificar a frequência da empresa, dos trabalhadores. Já viram aquelas pessoas que falam assim: ah, o meu marido, quando ele vai trabalhar, ele é super maravilhoso no trabalho, todo mundo acha ele o máximo, mas quando ele chega em casa, gente, ele é insuportável, né? E às vezes acontece ao contrário, a pessoa em casa, ela é insuportável, sabe assim, ela é super Legal. amorosa, chega no trabalho, ele é insuportável, né? Então, as pessoas esquecem que a gente está num mundo projetivo. Então, o trabalho é onde você põe para fora ou expõe aquilo que você veio ser no mundo. É uma energia, né? Quando você vai para o trabalho, e às vezes é onde você passa a maior parte do tempo, é onde você realmente se relaciona. Às vezes se relaciona 8 horas com aquelas pessoas. Na sua casa, você não chega a se relacionar esse tanto, né? Quando você está num presencial, né? Então é quando você mais se mostra, né? Mostra toda a energia que está dentro de você, né? Tudo aquilo que vibra dentro de você. Por isso, muitas vezes, o trabalho, os chefes, as pessoas assim, são vistas como, às vezes, autoridades que assediam, de uma forma moral, com uma série de questões, né? Então, é isso. Se você não olha para dentro de você, como é que você vai poder estar no mundo, né? Se você não entra, não faz esse trabalho energético com você, essa tua energia ela vai reverberar no mundo. E agora o mundo está começando a perceber que isso acontece e está cobrando essa conta, né? Que todo mundo é responsável por isso, né? É quando a gente fala dessa questão da autoobservação, eu acho que isso ainda é uma coisa um pouco abstrata, assim, sabe, para a maioria das pessoas. Ontem eu tive uma experiência muito interessante com meu irmão, que é advogado, né, e tá me defendendo numa causa. E aí, o que aconteceu? Na sexta-feira, ele me manda, na sexta-feira, um pedido para eu reunir documentos. E era o último dia, era o prazo até meia-noite para resolver o negócio. E aí, foi justo o dia que aqui em Ribeirão faltou energia, e aí eu não consegui responder. E aí, isso já foi, né, um pontinho aí. Ele deixou para o último dia, né? Ele deixou para o último dia. Aí, aí ele falou, não, eu não sei como ele conseguiu contornar lá, que então eu tinha que ontem ir atrás dos documentos
que era coisa bancária, tinha que ir atrás disso para ele falou que o último prazo era ontem, de qualquer jeito. Aí, beleza. Fui atrás desses documentos, o meu dia também tumultuado, o meu dia também cheio de coisas. É claro, é óbvio que tipo, é do meu interesse resolver o negócio, mas eu também tinha eventos para cobrir, não sei o que e tal. Aí, o que aconteceu? Aí, quando foi no meio da tarde, eu consegui reunir os documentos, mandei para ele uns PDFs. Aí ele me manda assim, tipo, que era para eu mandar para ele facilitado, reunido lá de um jeito. E aí eu peguei, gerei um link, mandei para ele. Aí ele me responde super grosso, puto da vida comigo, que ele estava em São Paulo, que ele estava numa reunião, que eu era muito folgada, que eu tinha que o negócio era do meu interesse, não sei o quê, que eu tinha que mandar lá de um jeito com os PDF tudo reunido para ele, de um jeito que não é do meu usual. Não é do meu dia a dia, né? Então, tipo, eu não sou advogada, eu não estou acostumada, eu não estou habituada. Ele falou, você tem que fazer um PDF, não lembro o nome lá, que reúne tudo. Aí ele foi grosso comigo, eu falei, olha, eu já entrei na reatividade, né? Aí eu tava atenta a mim, eu tava me observando. Falei, deixa eu cuidar dessa resposta que eu vou dar pra ele, porque eu tô vendo que ele tá com, né, tá agitado, tá nervoso, tá com raiva, não sei o quê. Então, deixa eu ver aqui que jeito que eu vou responder para ele. Digitei uma resposta lá que eu olhei para ela e pensei, não, isso aqui vai gerar mais discussão, mais conflito, mais briga do que vai ajudar. Aí eu refiz a minha resposta, eu só coloquei para ele assim, o fato de ser sua irmã não te dá o direito de me destratar, de ser grosseiro desse jeito. Aí ele respondeu lá meio puto também. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, isso não é do meu dia a dia, eu não tô habituado como você a fazer isso. Aí ele me mandou um link e eu aprendi, no fim das contas eu aprendi uma coisa nova, eu acabei até ficando grata com isso. Mas toda essa situação de conflito aconteceu, aí eu fiquei pensando, né, que essa nossa prática, esse nosso exercício da autoobservação, só que eu tava olhando pra ele, não tava olhando pra mim. Aí eu tava olhando para ele e falei assim, bom, tudo isso aconteceu porque na verdade ele tá, assim, o que tá dentro dele não é a raiva de mim. Eu imagino que seja a raiva dele mesmo de ter deixado para última hora, porque isso que ele tá jogando para cima de mim, essa energia que ele tá jogando para cima de mim, tem a ver mais com ele, né, com a questão dele de deixar as coisas para última hora do que comigo. Aí eu fiquei pensando, tá, mas e aí? E eu nessa história? Porque eu também me incomodei com a forma como ele me tratou, com, de algum modo, eu também me correspondi com tudo isso, né? A forma como, de alguma forma, essa criação também é minha. Então, eu acho que é esse ponto, e aí eu não consigo ter muita claridade ainda exatamente o ponto dessa correspondência, para eu poder trabalhar em mim para evitar de situações Ou você se sentindo cobrada pelo que você faz ou deixa de fazer. me sentindo cobrada. Hum. E essa também essa coisa assim, ainda de olhar muito para o outro, sabe? Porque esse nível, eu acho que esse nível que a gente vai nesse fio condutor, assim, até o que nós estamos gerando como energia, para a gente viver essas experiências, ele passa por camadas, né? Tipo, a gente vai passando e dentro do processo, dentro da metodologia, a gente vai aos poucos integrando isso, né? De que no fim das contas esse fio leva sempre para a gente, leva sempre para dentro da gente. E a gente deixa todas as camadas antes, do olhar para o outro, do olhar para o cenário, do olhar para a situação, do encontrar, se corresponder com as emoções negativas, né? Tipo, com a raiva. Então, tipo, eu estava me correspondendo com a raiva naquela resposta que eu ia dar. Aí, então, assim, são níveis também de consciência que a gente vai atravessando até chegar à consciência de nós mesmos, né? Isso Yara, espera aí só um pouquinho, para a gente não ir tão longe, porque assim, só o fato de você ter provocado essa pausa e falar assim, como é que eu vou responder o meu irmão, eu acho que assim,
Aí é o básico do básico que a gente tem que começar a praticar e ensinar as pessoas que, né, como eu vou responder essa pergunta, né? E eu acho que uma das coisas, um dos exercícios também que dá para fazer, antes de tudo, de começar a ir para essa linha toda, é assim, como eu acordo, como é que você acordou ontem? Como foi que você sentiu ontem em seu dia? Me conta aqui para a gente começar a observar que como tudo está conectado com tudo. Né? Desde o momento que eu acordo, as coisas que eu escolho me alimentar, as coisas que eu escolho pensar, as coisas que eu escolho fazer primeiro, e como isso vai, as nossas escolhas, elas também vão trazendo outras experiências, né? Sabe aquele dia que você fala assim, acordei com o pé esquerdo e você começa a observar? E quando a gente tem essa consciência de como a gente está acordando, o que a gente está fazendo, a gente começa a olhar o nosso automático, é eu olhando para mim mesma, como isso também pode dar consciência dessas pausas que a gente tem que dar antes de responder. Porque aí a gente vai observando como a gente pode participar do nosso dia com consciência, né? Não ser levado pelas experiências. Me vem sempre isso que o mestre sempre falou, né? Como é que o outro está fazendo pode afetar você se é o outro que está fazendo, né? Então, só vai afetar você se você estiver perdido e distraído no externo e não tiver integrado em você mesmo, né? Então, por isso que você fala, como é que você acordou? Quando você acorda bem, às vezes pode acontecer o que for, que nada vai mudar o seu estado, porque você está bem, né? Então, Mas o você que vai seria acordar bem, né? Porque realmente, a gente, muitas vezes, o que é acordar bem? E o que é acordar mal? bem com Porque, por você exemplo, mesmo, hoje né? eu acordei 4, 5 horas da manhã com alguém me chamando, me trazendo um e-mail para eu ler, e de algum lugar eu estava atenta, porque eu falei assim, desde eu reclamar, eu falei, nossa, deixa eu ver, meu dia está começando assim, tinha a ver com alegre-se, Eu então tô eu vou. atraindo. Então eu falei, e eu ainda vou fazer bem feito, eu vou encaminhar esse e-mail e eu vou ler de verdade o que me mandarem. Eu abracei a causa. Comecei a estudar o vídeo, enfim. Mas ontem não foi assim. E nem sei se vai ser amanhã, né? Qual é essa consciência aí que eu estou perguntando para a Yara? É, ontem eu acordei bem. Então, como é esse bem? Ai, tipo assim, eu acordei atrasada para variar, que eu tinha um evento para ir, para fazer cobertura. Mas eu acordei tranquila, assim, tipo, tava com o tempo curto, mas eu tomei meu banho. Eu falei, não, eu não vou sem comer alguma coisa, porque depois eu vou ficar com fome. Aí fui fazer um chá para tomar. E fui, aí eu olhei no relógio, assim, eu sabia que eu tava atrasada para entrar no evento, que tinha combinado um horário para chegar e eu tava 15 minutos atrasada. Mas eu ainda tava tranquila com aquilo. Aí, depois que eu saí, já começaram a vir outras demandas, porque vem sempre essa enxurrada de demandas no meu dia. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem do meu irmão falando desse negócio. E aí, eu acho que foi nesse ponto que eu virei a minha energia. Porque quando ele falou disso, eu me lembrei que eu tinha esquecido disso. E aí, eu já comecei a me cobrar. E aí, eu já parei tudo que eu estava fazendo para correr para o banco para resolver o negócio. Aí, eu cheguei lá no banco. Aí, eu peguei um cara com preguiça de me atender. Aí eu já fui observando, mas quando eu peguei esse cara com preguiça de me atender, eu já estava me observando. Porque eu falei assim, não, deixa eu ver aqui como que eu vou falar com ele, porque eu não quero entrar nessa energia de briga. Porque essa energia de briga, ela é uma programação genética. Na minha família, tudo sempre vai para esse campo da briga. Do conflito, de uma luta pelos direitos, sabe? Assim, é muito. E aí, o que eu achei muito legal dessa experiência é porque ela também, enquanto estava rolando ali, enquanto estava acontecendo essa conversa com meu irmão, eu estava observando, assim, como isso acontece muito também, eu acho, nos ambientes de trabalho. Isso já aconteceu comigo muitas vezes em ambiente de trabalho, e com certeza deve se repetir com muitas pessoas que assim, às vezes você tem uma pessoa que ela tem uma facilidade cognitiva muito grande, e aí na mente dela,
ela tá querendo, assim, resolver as coisas ali, querendo a ação, e ela quer do outro uma ação que tá na mente dela. Então, tipo, ele tava querendo que eu mandasse um negócio para ele, de um jeito que para ele era muito simples, muito fácil, muito objetivo, muito prático, muito, sabe, uma coisa para estagiário, qualquer estagiário resolver, mas isso estava na cabeça dele e não estava na minha ação. E isso é o que acontece muito com a questão das expectativas e com a questão da programação, porque essa é uma programação da minha família, certo? Então, pessoas que têm uma habilidade, assim, uma agilidade mental muito grande, e aí querem exigir do mundo essa mesma agilidade, sabe? Tipo, aí eu fiquei olhando para isso, falei, aí quando ele estava fazendo essa cobrança comigo, eu me senti nesse lugar também, como muitas vezes eu agia assim, inclusive em posição de chefia, eu agia assim com os meus colegas, porque eu queria deles uma resposta que estava muito clara na minha cabeça, e aí eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível que a pessoa não sabe fazer isso, uma coisa tão simples, né? E essa programação, assim, desse julgamento, dessa soberba, e como isso, no fim das contas, é uma energia. E é uma energia que está ali no campo, que está ali agindo. Eu acho legal que a gente estava falando sobre densidade, né? A gente podia trazer um pouco sobre isso, porque, na verdade, isso Exatamente o que a Cris falou sobre essa questão da densidade em relação ao que a gente fala e as pessoas não entendem, né? Que é o que você A está minha amiga falou que eu falei grego. Ela falou assim: para o mundo de vocês pode ser compreensível, mas para mim é completamente como, grego o que você como o está me irmão falando. dela, o que ele pediu para Yara, para ela é grego, para ele é normal. Então, assim, na verdade, eu acho que tá mais conectado a esse espaço que a gente tem que abrir, que quando a gente chama a ciranda de consciência, né? Que é esse lugar onde a gente vai dar o espaço para as pessoas também falarem um pouco delas, para a gente poder saber também como é o universo de cada um. Porque é a partir desse universo interno que a gente vai poder ter uma ideia, né, de como essas correlações elas precisam acontecer. Então, tem isso também, né? Se as pessoas não escutam umas a outras, então você chega lá numa empresa, a pessoa já quer impor, aqui é assim, assim, assim. Só que está contratando um funcionário que vem com uma outra energia interna, né? Então, o funcionário sempre tem que se adaptar à energia da empresa, né? Ele sempre tem que abrir mão. Às vezes, ele pode trazer coisas super ricas, né, que a empresa nem sabe, né? Acho que é isso que acontece. Você podia dar até uma solução para o teu irmão que pudesse ser até melhor do que aquela que ele estava te apresentando, mas ele não te dá essa oportunidade, entendeu? As pessoas não escutam. É isso que o mestre sempre fala para a gente. A gente precisa primeiro esvaziar, né? Por que que a gente chega e tem que fala e expressa, né? Porque a gente tem que ir pondo para fora todas essas coisas que estão internamente. E não existe esses espaços. As pessoas já têm que fazer aquilo que os outros querem que você faça. Empresa é isso. O alegre ser, ele traz esse espaço de consciência, né? Aham. E qual é essa consciência que a gente está falando? A consciência de que somos energia. Somos energia, que cada E, um tem um mundo interno, cada um tem uma perspectiva do mundo, na verdade, né? e a ciranda de consciência, ela traz esse nomear, né? Como a gente começa a nomear e como a gente começa a ter coragem para nomear, né? E nomear para quem? Porque muitas vezes você está nomeando para alguém que está numa outra velocidade mental. Então, ela nem vai escutar o que você está nomeando, ou ela vai contradizer o tempo todo o que você está nomeando. Então, como a gente. Por isso que o Alegre ele é uma energia, né? Não é um vocabulário, um programa feito. Né? A partir do momento que essa energia entra nesse espaço, tem um trabalho energético acontecendo. Por quê? Porque as três trabalham com essa proposta de que somos energia, porque nós vivemos esse processo, e é a partir dessa energia que você vai encontrando todas as outras energias e vai criando esses novos espaços para as mudanças acontecerem, primeiro a nível energético. Daí essa consciência de como a gente fala, como a gente vibra, como a gente chega no trabalho. Não adianta a gente estar falando do outro, né? A gente tem que começar por cada um, começando a conhecer, reconhecer a sua energia, né? Como eu levantei hoje, né? E aí a gente ainda tem uma questão que é o tempo, a velocidade do tempo, a velocidade da entrega, a velocidade, né, de como eu vou fazer as coisas no tempo que estão me demandando. Então,
é todo um trabalho de consciência que a partir da energia que eu estou reverberando, essa consciência de que eu sou essa energia, é que eu também vou mudando a minha relação com o tempo, né? Porque não é a velocidade, mas é a consciência e a energia que eu estou trazendo para a empresa, com meus negócios, com os meus acordos, com a minha comunicação, com as pessoas que entram na minha loja, com as pessoas que estão disponíveis a pagar corretamente. Então, é um outro processo, né? É um outro movimento. É a espiral da consciência, né, Yara? Que é começar a ter essas ações. Essa espiral que leva a gente para a claridade das coisas. E como é interessante, porque que essa historinha, né? Qual que é assim a mensagem por trás dessa historinha? Eu acho que é trazer essa claridade. Porque quando eu consigo olhar para essa vivência, olhar para essa experiência, trazê-la para dentro, olhar para a minha programação, porque no fim das contas foi muito lindo, porque isso trouxe para mim essa claridade sobre essa programação que a gente tem genética na nossa família, dessa agilidade mental que gera essa cobrança com o outro. E aí, quando eu tenho claridade disso, então, quando eu olho para a situação e eu reconheço nela, eu falo assim, nossa, olha, meu pai age assim, aí meu irmão age assim, eu ajo assim, daqui a pouco meu filho está agindo assim. Então, quando eu tenho essa claridade, é quando eu começo a mudar. Então, agora, numa próxima situação, isso vai estar muito mais claro para mim. Nossa, essa é a minha programação. Peraí. Aí é que eu consigo fazer aquilo que eu fiz antes, de parar e respirar, porque eu já tive muitas experiências que me levaram para esse lugar de reatividade em mensagem, isso já era uma claridade dentro de mim que me levou a essa pausa para evitar o conflito. Expande para a gente, vocês duas, porque quando a gente fala programação, né, alguns programadores vão entender que é uma programação, né, de um outro lugar. Então, como gosto da linguagem das duas, como vocês podem falar, trazer para as pessoas possam sentir o que seria uma programação genética, uma programação de crenças, uma programação de comportamentos, como é que vocês conseguem traduzir isso a nível de processos energéticos, de consciência energética? Oh, Eu acho, para mim, a programação ela vem como um comportamento, né, já herdado, que às vezes a gente, como ela estava falando do irmão, né? Que ela reconheceu, por que ela reconheceu do irmão? Porque é algo que o pai deve fazer, a mãe deve fazer. Então, assim, são comportamentos herdados que a gente tem e que às vezes a gente fala até mal, né? Ah, porque minha mãe a minha vida inteira falou e fez assim, e quando você vê, você está fazendo a mesma coisa, você está falando exatamente daquilo que você não gosta de ver nela, né? Eu muitas vezes eu vi isso, por exemplo, com a minha mãe, que ela sempre olha o ponto escuro do outro, né? E eu me pego fazendo isso com a minha filha, muito mais com a minha filha do que com meu filho, porque eu sentia desde menina esse olhar da minha mãe em cima de mim. Então eu sempre repeti esse padrão com a minha filha. Você já me viu falar mal dos meus filhos, mas muito mais da minha filha do que do meu filho, entende? Porque era um padrão que eu vivi, né, como menina no relacionamento com ela. Não estou culpando, mas ela deve ter vivido também um padrão assim. Então, são padrões de comportamento, e ela achava o máximo falar que ela não olhava o lado. Ah, eu não fico elogiando meus filhos, eu falo o que eles têm de pior, né? Como se isso fosse uma grande coisa. E aí, no fim, o que acontece é que eu me peguei fazendo isso muito tempo, eu só fui ter consciência disso depois de muitos anos. Então, hoje eu busco olhar para minha filha de um outro lugar, olhar e ver as coisas que ela tem, que são boas também, né? Porque eu aprendi a olhar só o que é ruim. Desde menina, sempre aprendi. Então, isso é uma programação, é uma forma de olhar, é uma forma de me comportar em relação a esse feminino, né, que é meu filho, que é minha filha. e tem também, eu acho que é legal a gente dar uma, assim, trazer um pouco da metodologia Mandela Luz, né? De como que dentro da metodologia, essa programação genética, que na verdade é a energética que o mestre traz para gente, como que como que isso se explica dentro da metodologia? Então, o mestre fala que a gente tem dentro da gente as nossas memórias inconscientes.
né? Desde o ventre da mãe até os 7 anos, dessa, né, dessa vida, muitas memórias inconscientes dessa vida, memórias inconscientes de outras vidas, memórias que estão ali, são como informações, como códigos que estão dentro do nosso DNA, que trazem esses comportamentos que a Rô está falando, né, essas emoções, que os comportamentos são reflexos das emoções geradas, né? Então, essa carga emocional, essa carga comportamental, ela tá também na nossa genética, não é só a nossa aparência física que ela vem a partir desse DNA, mas também esses comportamentos que são fruto de todas essas memórias que estão aí, esses códigozinhos que estão dentro da gente. Então, o que o método traz para a gente é essas memórias inconscientes de até 7 gerações passadas. Então, por isso que a gente fala programação genética, porque esses comportamentos dos nossos ancestrais, eles estão ressoando aqui dentro da gente. Então, por isso que eles se ativam muito facilmente. Então, hoje, para mim, é muito claro como na minha família, por exemplo, a raiva é uma emoção que se ativa muito facilmente. Então, acontecem as situações no dia a dia e esse códigozinho dentro das minhas células, ele rapidamente ele aciona. Então, é o meu trabalho, é a minha tarefa, como o mestre diz na metodologia, que a gente tem as nossas tarefas, né? A tarefa interna, a tarefa com a gente mesmo, de estar muito atento a essa programação, para a gente se reprogramar, para a gente conseguir, em consciência de que a gente é assim, em claridade, conseguir começar no dia a dia, integrar e fazer diferente. É porque quando a gente fala assim, ah, você tem o livre-arbítrio, né? O livre. Gente, o livre-arbítrio no nosso comportamento, ele só existe se você realmente escolhe agir da forma que você quer e não a partir de uma programação, porque uma programação você não tem livre-arbítrio nenhum. Quando você viu, você já está fazendo, sabe? Você não está escolhendo ser nada, você já é aquilo, independente do que você quer ou deixa de querer. Aquilo às vezes te faz muito mal, você não está bem porque você está agindo o tempo todo de uma forma inconsciente, né? E aí, quando você solta essa forma inconsciente, que você vai ver que, nossa, é possível sim eu ser de outra forma, eu agir de outra maneira, né? E aí você se livra, se liberta dessa energia que te comprime, né, nesse sentido de estar o tempo todo, né, sendo exatamente igual àquilo que você aprendeu a ser, né? Então você passa a ser aquela pessoa que repete padrão, né? E deixa de, na verdade, o ideal é você deixar de ser essa pessoa que repete padrão para começar a criar novas formas de atuar, né? Porque existe um infinito de possibilidades diante de uma situação, né? Você não precisa agir daquela maneira que você aprendeu e viu todo mundo agindo, né? Você pode agir a sua maneira, ou seja, do que você sente que deve ser, né? Ô, Roberta, você está parecendo uma psicóloga comportamental. Deixa eu te provocar um pouco aí, porque eu sei que você tem uma consciência multidimensional, né? Então, eu acho que antes de talvez do comportamento e da genética, a física quântica, né, aplicada nessa consciência no dia a dia que o mestre Wandel nos traz, ele traz muito dessa consciência da energia que somos, inclusive os genes são energias. Então, como ele traz essa possibilidade de, inclusive, você mudar a sua genética, porque você muda a sua frequência, né? Isso foi um dos fatores que fez eu vir para o processo, porque eu sabia que o câncer ia voltar, eu tenho essa memória do câncer no meu corpo, né? E eu acreditei profundamente que esse trabalho com o mestre era a minha única saída de eu poder estar cada vez mais consciente da minha energia, dessa herança energética que eu trago, né? Então a gente deixa até de falar, a gente vai quebrando até padrões de comunicação, porque quando a gente fala que a gente é energia, a gente sai claro que todo mundo fala em termos de comportamento, em termos de genética. O método Randela Luz, ele é muito mais ousado, porque ele está falando assim, em termos de energia, como a gente pode criar novas realidades, né? Então, como essa consciência multidimensional, essa é a minha provocação para você, Roberta, porque você é um canal da consciência multidimensional, né? Ela pode, e como isso nas empresas, nas casas, em qualquer lugar, como a gente começa a acessar essa frequência de uma informação que está muito conectada com esse ser genuíno, puro, essa identidade
de consciência que vai além desse plano, começa a trazer para a gente um outro lugar nas nossas formas de se relacionar. Então, a gente nem pensa, né? Quando a gente começa a acessar essa energia, a gente já não precisa... O pensamento, ele fica muito atrasado, porque quando vê, a Então, gente já é uma ação consciente, né? E aí a então, gente está criando campos abertos que vai atraindo experiências onde a gente possa aplicar essa nova energia que a gente está permitindo novamente a validar, né? E aí a gente começa a mudar as realidades a partir dessa consciência energética. mas Mas é pela experiência, né? para você mesmo falou, né? É a partir dessa consciência multidimensional, você sair, porque o que te provoca um comportamento e uma vida mais mental, vamos dizer assim, é você viver no subconsciente, no automático, né? Porque o subconsciente automatiza a sua energia. O que o mestre propõe é você sair dessa energia subconsciente, consciente da mente e entrar na multidimensão da consciência energética do teu ser. Porque a multidimensão da consciência energética vem através de percepções em vários níveis de consciência, que não estão em comportamentos, em sinapses, né, comportamentais que ativam emoções. Muito pelo contrário, a gente busca sair do emocional, sair dessa reação subconsciente emocional, porque a mente é o seguinte: você vê uma situação, a primeira coisa que a mente faz é ir buscar no subconsciente uma emoção ou algo que você já viveu de uma experiência passada. Quando você está na multidimensão, você não vai buscar na experiência passada. Você está presente, na presença, né? E aí, com toda a sua bagagem, qual é a ação que você tem e que você escolhe a partir dessa percepção energética do momento, que é totalmente diferente. Que o exemplo disso que você está falando é exatamente o que eu vivi ontem, naquele momento, porque naquele momento de dar uma resposta para meu irmão, eu estava na multidimensionalidade, porque a minha personalidade já ia ali dar a resposta, mas a minha, como eu estava na multidimensionalidade, eu consegui ter essa consciência de como eu estava reagindo para parar o movimento, né? É, porque você só observa desde um lugar que não é esse lugar da mente e do corpo, né, ali, né? Para você ser o observador, você não pode estar na sua mente. A mente não observa nada. A mente reage a tudo. Que tem a ver Ela com o que a apenas Cris falou. observa. Eu acho que tem a ver, faz esse link com o que a Cris falou de como a gente começa o dia. Porque você não consegue estar nessa multidimensionalidade, assim, se você já não começou ali em presença. Então, assim, foram pequenas construções ao longo do meu dia. Então, quando eu resolvi, tô atrasada, mas eu vou tomar um banho, eu vou tomar um chá. E aí, quando eu cheguei, eu olhei no relógio, não, mas eu vou me manter calma, assim, porque na verdade era um estado de equilíbrio interno que foi se sustentando ao longo do dia, até chegar a esse ápice desse momento de atrito, de conflito, em que essa a minha energia estava em equilíbrio para eu conseguir não entrar nesse padrão reativo, nesse padrão dessas memórias. Mas E isso se deve a todo o trabalho que você faz diariamente com o mestre, né? Porque se você não tem um trabalho energético para você poder chegar nesse lugar, é muito difícil você acessar esse estado. exato. E aí acho que o Alegre, se ele entra nessa experiência energética nas empresas, na casa, né, ele traz isso, porque quando você começa a aplicar o que a Roberta está falando, né, que a gente aplicar essa, essa consciência da energia que você é, desde o momento que você levanta, né, e como você pode mudar toda a sua realidade por esse estado de presença aplicado, que é diferente de você ler um livro, né, O Poder Daqui e Agora, e você ver várias palestras, de você saber e como você pode estar presente. Né? É um cair e levantar, é um derrubar e pegar, é todo um processo que a gente vai alimentando o dia a dia, né? Essa nutrição de consciência energética é uma constância que a gente veio aprender a ter. Mas eu acho que no momento que a gente se corresponde com uma empresa como essa,
né, com uma proposta como essa, de despertar a percepção energética em cada ser, em cada lugar, já é um ponto de partida, né? Porque você já está começando a considerar que além do que você sabe, é o que você não sabe. E aí é onde você começa a prestar mais atenção de estar presente para poder estar aberto às experiências e não reagindo às experiências. E como isso é fundamental no ambiente de trabalho. Em Fundamental. casa, Porque, tipo, ali são vários níveis, né, São várias programaçõezinhas reunidas, várias programações distintas reunidas no mesmo ambiente. E se você não olha para isso, assim, esse campo energético tá ali, né? Essa mistura toda. E se a gente não começa a ter consciência da nossa programação, isso vai virando um campo cada vez mais denso. e o impacto que o meu campo energético traz para o espaço do outro, né? A gente, como a pessoa do café chega, como a pessoa das vendas chega, como eu estou chegando na minha casa ou no meu trabalho, eu trago um campo de energia. E como esse campo de energia, ele interatua, ele interage e ele impacta. E como tudo isso está acontecendo de uma forma inconsciente, mas de uma forma ainda mais inconsciente, de uma forma energética, né? E aí, como lidar com essas energias, né? Como ter consciência e não pegar pessoal, né? Não tomar pessoal e saber que tem uma energia ali que está interferindo e que eu estou abrindo esse campo para poder ser levada, né? E aí eu acho que um dos trabalhos da metodologia do Juan de la Luz é fortalecer a nossa relação com o nosso mundo interno. Então, quando a gente começa a ter consciência dessa relação que a gente precisa ter com a nossa energia, com o nosso campo aberto energético, a gente também começa a ter essa consciência de sair do realizado para ser o realizador. O que é o realizado? É aquele que está sendo contemplado o tempo todo pelo externo. Eu estou realizado porque meu casamento está bem, eu estou realizado porque estão me pagando bem, eu não estou realizado porque eu me separei, porque eu não estou conseguindo ter filho. Então, você está sempre conectado com o externo. O que o mundo está te dando para você dizer eu sou realizado ou não. Quando você começa a fortalecer o seu mundo interno, você começa a ser um realizador. Então, você começa a ter consciência da sua energia, consciência do seu poder energético, consciência do que você pode atrair, do que você está curando com as relações que você está experimentando. Então, fica muito mais fácil ser feliz, né? A prática da felicidade interna, né? Então, muda toda a sua relação com a vida. É quando você não espera mais do externo, né? Algo que você mesmo pode criar internamente. Eu tenho observado isso. Agora, eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar de sentir que a partir daquilo que eu estou vibrando, eu posso criar a realidade. Então, as pessoas, você falar isso parece uma coisa meio, imagina, né? Coisa do segredo, de não sei o quê. E você acha sempre que é algo que você tem que fazer com esforço. E na verdade não é. Me veio uma imagem outro dia assim que nós somos fractais, né? Fractais de energia, da energia divina. E aí você pensa, o que que é um fractal? É como o Sol. Quando uma luz do Sol incide em algum lugar, ninguém tem dúvida que aquela luz é do Sol. E que pode ser uma frestinha de sol incidindo num lugar. Às vezes tudo escuro entra aquela luzinha, aquele rainho de sol. Meu, ele tem a mesma potência que quando você está lá fora, porque ele traz a energia solar integral ali dentro. E você, como fractal da energia divina, também tem toda essa incidência. O problema é que você não permite que ela se expanda através de você. Eu acho que o que o mestre nos ensina, e o que a gente quer mostrar aqui com Alegre Ser, é você começar a conhecer mais dessa energia que existe dentro de você, para você poder fazer com que ela tenha a mesma potência, seja num lugar, numa fresta, como num campo aberto. Então, mas é isso que eu acho que Que a lindo, energia eu amei. E é muito lindo porque é um prazer que a gente sente assim quando a gente começa a, a se observar realmente assim, né? Começa a mover, todo esse universo interno, começa a olhar para isso, começa a realizar essas curas. Então, assim, depois dessa vivência de ontem, assim, eu fiquei feliz comigo mesma.
E é uma felicidade que ela não é uma felicidade de tipo algo que você compra e enquanto ali tá novo, tá bonito, você tá feliz, tá sentindo prazer e daqui a um tempo você já não liga mais. É um negócio que tá aqui dentro para sempre agora, né? Uma clareza conquistada que vai cada vez mais se expandir, porque ela vai para outros níveis, outras camadas, e aí eu começo a aplicar isso na minha vida em outros cenários, em outras com infinitas possibilidades. Então, são essas conquistas, né, do essencial, que é o que o método do mestre nos traz, e que é o que a gente pode levar de tão, que é um tesouro muito precioso, que a gente, pouco a pouco, vai trazendo aí para o dia a dia e vai fazendo muita diferença na vida, para a gente, para as pessoas que a gente ama que estão ao nosso redor, nas relações de trabalho, enfim. É isso que é difícil muitas vezes de nomear, de colocar para as pessoas, né, a importância disso, mas que no fim das contas é o que realmente faz a diferença. E esse é mais um capítulo do nosso Pode Ser, levando essa consciência energética para a sua nova realidade. Se você quer mudar a sua realidade, e se você sente que você pode ser um realizador, você pode cada vez mais se conectar com essa informação da consciência energética, a energia que somos. Então, esse nosso episódio do Pode Ser hoje, ele é justamente um exemplo muito prático do que acontece dentro do Alegre Ser, na nossa trilha, onde a gente passa aí por essa ciranda de consciência, por esse laboratório do observador, e pela espiral de clareza, onde a gente traz um evento, uma situação, algo do dia a dia, e a gente vai aprofundando isso, vai passando por essas etapas para a gente poder chegar nessa claridade e poder realmente ter nessas mudanças efetivas na nossa vida, Sair do automático. sair do automático para o nível de consciência, né? E ser um Mudar, realizador da sua própria realidade, já não ser o Uau! cara que é realizado, Na mas um verdade, cara que é realizador. é mudar a nossa manifestador. energia, né? Mudar a nossa energia, porque isso muda o mundo. Muda o que a gente manifesta no mundo, né? É muito legal você ter essa correspondência com esse propósito do Alegre Ser, da consciência energética, porque você começa a olhar para a sua felicidade interna, né? Então, como você acorda, como você pensa, como você recebe as experiências. Então, aí sim a gente começa a quebrar, né, esse nível de ações inconscientes para poder criar uma relação com ações conscientes, né? Conscientes com o quê? Consciente com a sua energia e de como você quer criar novas relações, atrair novas experiências, novos trabalhos, novas pessoas, a partir do que você está despertando com você mesmo. Se você quer participar de um com a gente, deixa aqui nos comentários aí que tema que você quer conversar com a gente e a gente te chama aqui para um bate-papo, para passar por essas etapas do Alegre Ser.